No final do século XVIII, nós vamos perceber que se desenvolve de uma maneira muito embrionária, como um embrião mesmo, uma identidade de brasileiro. Mas não pense você, né, que as pessoas se autodenominavam brasileiras. As denominações eram brasileiras, brasiliense, brasiliana, português da América, americano. E muitas vezes quem atribuía essa identidade não eram os próprios brasileiros, mas eram os portugueses da Europa, os portugueses de Portugal, que queriam se diferenciar daqueles nascidos na colônia. Qual que é a grande chave da questão para a gente compreender a emergência do Brasil como Estado, como nação e como povo? Tudo isso implica uma diferenciação em relação a Portugal e em relação ao português. E isso vai se dando no finalzinho do 18 e início do 19, quando aqueles nascidos na América começam a perceber que eles tinham interesses e especificidades quando eles se comparavam com os nascidos em Portugal. A transferência da corte, ela mexeu com isso, porque essas pessoas que se viam como brasileiras, pernambucanas, baianas e portuguesas da América, quando a corte veio, elas ficaram todas envaidecidas. Olha, o Brasil é sede da América Portuguesa, o Rio de Janeiro abriga a corte. Essas pessoas se deixaram levar por um certo patriotismo imperial. Só que a corte estabelecida no Rio de Janeiro, ela era uma coisa cara, onerosa, que trouxe uma série de prejuízos, sobretudo para aqueles que moravam nas então capitanias do norte, que passaram, por exemplo, a ter que pagar a taxa de iluminação pública. Para quem? Para as vilas onde essas pessoas habitavam? Não, para o Rio de Janeiro. Nós vamos ter um primeiro conflito entre português nascido na Europa e o americano ou brasiliense ou brasileiro. E um conflito também entre aqueles que são pernambucanos, por exemplo, e aqueles que são paulistas, mineiros ou fluminenses. Porque o que vai acontecer no Rio de Janeiro? Nós vamos ter a formação de um grupo constituído por nobres, grandes negociantes, militares, oficiais civis da monarquia, gente que estava ligada à administração colonial, gente que tinha negócios com a coroa, gente que tinha negócios lícitos e ilícitos, gente que muitas vezes se apropriava dos bens daquilo que eles chamavam república, porque se falava de república como coisa pública, para fins privados. E essa gente que era gente de Portugal, mas gente sobretudo de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Gente que era mal vista pelas gentes de fora dessas capitanias. Então isso começou a estabelecer uma certa animosidade. Ora, o Tiradentes percebia que as melhores oportunidades, elas estavam sendo retiradas dos nascidos no Brasil, das pessoas de origem europeia nascidas no Brasil, ele próprio. Um dos motivos que levou os Inconfidentes a conspirarem foi exatamente isso, o fato deles se verem afastados de cargos e de oportunidades de negócios lícitos e ilícitos. Aí nós vamos pensar naquela gente que não era branca, aquela gente que era de cor, aquela gente que tinha uma certa dificuldade até de se encarar, de ver a si própria como portuguesa. E essa gente, ela vivia sob uma situação de ter uma série de restrições legais, porque o homem branco, cristão, tinha uma série de privilégios que essa gente de cor, entre aspas, não tinha. E esse movimento, ele era contra o governo do Rio de Janeiro e contra a tirania que o governo do Rio de Janeiro representava para as capitanias do então Norte, Pernambuco, Paraíba
o Rio Grande do Norte e parte do Ceará, que foram capitanias envolvidas. E havia uma tensão clara entre portugueses e brasileiros. Na época da independência, a identidade brasileira ainda estava dando seus primeiros passos. E foi no Império do Brasil que essa identidade veio a se fortalecer e se tornar mais robusta.